Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Hoje nós queremos conversar com você um pouco sobre o conceito, sobre a ideia de arte. Quando a palavra arte é mencionada, o que te vem à mente? Quando nós falamos a palavra arte, o que te vem à mente? Certamente, obras da literatura, artistas famosos, talvez você possa falar em pintores do passado, do presente, ou até mesmo em artistas de novela. Se você respondeu sim a essas questões, sua compreensão sobre arte está correta, pois o conceito de arte engloba essas produções. No entanto, precisamos entender que a ideia de arte não se resume àquilo que está nos museus, nas galerias, nos teatros ou nas salas de concerto. Existem produções que estão fora dos grandes circuitos, mas que também expressam emoções, ideias, sentimentos de homens e mulheres em diferentes tempos, em diferentes lugares e em diferentes culturas. Tais criações, elas não aparecem na grande mídia, não estão nos museus, não estão nos locais de difusão da arte. Mas não é por isso que elas deixam de ser expressão da criatividade, da inventividade, da imaginação e da força de expressão humana. Então, tudo é arte? Você poderia perguntar. Para responder a essa questão, é preciso, antes de mais nada, observar o contexto em que o objeto expressivo ou objeto artístico ele foi desenvolvido. Então, algumas perguntas elas são importantes, elas nos ajudarão a entender o contexto do objeto, o contexto da produção artística. A primeira é: o que é este objeto? O que é este produto? Ele tem cheiro? Que cor ele tem? Que material foi feito? Que som ele tem? Que tipo de som? Como foi feito esse objeto? Com que materiais? Onde ele foi feito? Foi feito por mãos humanas ou foi feito por máquinas? Para quem foi feito esse objeto? Com que finalidade? Ele pode ser modificado? Ele foi utilizado já? Ou ele será utilizado? Ele pode ser utilizado? Ele pode ser ouvido? Ele pode ser reproduzido? O objeto tem uma boa forma, uma boa estrutura, foi bem desenhado, foi bem composto, foi bem organizado? A forma dele é uma forma interessante? O material utilizado para a confecção foi um material adequado? O som, a sonoridade dele é boa? Quanto vale este objeto? Para as pessoas que fabricaram esse objeto, quanto ele vale? Para as pessoas que guardam esse objeto, ele vale alguma coisa? Ele tem algum valor? Ele pode ser vendido? Ele teria algum valor para um museu, para um banco? E para você, quanto você acha que vale esse objeto? E o que o objeto comunica? Ele diz alguma coisa? Ele transmite algo? Esse objeto tem algum símbolo? Ele tem algum símbolo, alguma simbologia? Ele representa algo? Se você for relatar e descrever esse objeto, como é que você pode descrevê-lo? Essas perguntas, elas não vão te ajudar a dizer se o objeto é ou não é uma obra de arte. E também não é a nossa pretensão aqui classificar os objetos. Mas a nossa pretensão aqui é fazer você refletir, fazer você pensar um pouco no contexto das manifestações artísticas expressivas, para que você possa refletir, para que você possa analisar com maior cuidado as diferentes produções artísticas e assim conseguir definir e assim conseguir entender qual o contexto deste produto artístico, qual o contexto desse artefato que nós chamamos de obra de arte. Ok? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.